Vamos para Brasília, gente, com o Guilherme Amado agora, que acompanhou também a Super Quarta, né, Gui? Imagino que você tenha muitos bastidores aí para contar para gente. Mas o fato é que durante a sabatina de ontem, senadores da oposição tentaram, como a gente fala, aí, lançar as cascas de banana, né, para o indicado do presidente, mas não deu certo, não. O Dino é bom de se equilibrar, não escorrega em casca de banana, não, né? Bom dia, Gui. Bom dia, Vivi, bom dia, Deluca, bom dia, Rodrigo. Mas vocês lembram que ontem eu falei que o Dino não ia ser o Dino provocador das audiências que ele participou nas comissões da Câmara e do Senado, né? Ele desviou de todas as cascas de banana. O mais perto que ele chegou, talvez, de fazer uma provocação foi para o Jorge Seife, que ele virou uma hora lá falando sobre urna eletrônica e disse, fomos todos eleitos pela urna, inclusive o senhor. Fora isso, ele respondia, mas ele não entrava no embate. E aí tinham duas coisas, né? Uma que eu falei ontem, que é claro, ele não queria criar nenhum ambiente de tensão com os seus eleitores, que ontem eram os senadores, mas também tinha a ver com a decisão dele, a estratégia dele, de deixar claro que ele virou a página. A partir do momento que ele está indo para a STF, ele deixa de ser o político, então ele deixa de participar desse embate, o discurso dele, pelo menos, é esse, então não teria por que ele responder de maneira provocadora, de maneira ligada mais à política, do que numa postura mais sóbria, tecnicamente, né, que tem que ser a postura realmente de um ministro do STF. Bom, vamos chamar aqui alguns trechos para a gente ir falando também dessas cascas de banana aí. Vamos começar com o Flávio Bolsonaro, então, com a pergunta dele sobre a regulação da mídia, né? Grande preocupação dele. Vamos lá, tem esse trechinho aí, vamos ver. A questão do controle de mídias. O senhor usou uma expressão que eu creio que é a chave daquilo que tantos e tantas aqui falaram. O senhor usou a seguinte expressão: todos têm que medir as palavras? Sim, claro. Esse é o ponto. Essa é a diferença fundamental. Enquanto todos não medirem as palavras, é claro que haverá perpetração de crimes em série. Isso vale para as redes sociais, o senador Petecão acabou de descrever. Se nós abrirmos, nesse momento, as redes sociais, de qualquer um aqui por amostragem, ou mesmo as minhas, nós vamos encontrar as coisas mais abjetas, impronunciáveis, criminosas, sendo escritas. Então o problema não é que medir a palavra esteja errado, como o senhor disse, é o contrário, medir as palavras é o certo. Eu tenho absoluta certeza que o senhor faz isso em casa e todos nós devemos fazer na vida pública. É muito interessante. Eu estava assistindo esse trecho, já antes de passar para o Guilherme continuar na análise dele, Vivian, e a hora que o Flávio Bolsonaro falou isso, porque ele falou assim, porque hoje em dia nós estamos com medo do Supremo, um deputado sobe à tribuna e fica medindo as palavras. Precisa contar para ele, o Nicolas mede as palavras. Um senador sobe à tribuna e mede as palavras, estamos com medo. O que o Dino disse para ele é que numa democracia é bom que as pessoas meçam as palavras. De vez em quando vão escorregar, vão falar demais, e aí tem a justiça para você apelar. Isso tanto na imprensa, nós aqui podemos escorregar, falar demais, né? Mas os políticos e os cidadãos de uma maneira geral. Então mostra uma diferença. O Flávio Bolsonaro joga nessa. É liberdade total. Porque agora eu vou ter que me controlar? Vai. O Dino depois até falou. Porque pode um marido dar um tapa numa mulher em casa? Não pode. Até na relação homem e mulher, que é a relação privada, tem regulação. E aí não vai ter na rede social, foi o argumento do Dino. Então achei uma fala muito bem colocada, né, Vivian? Ele teve que ensinar isso para o senador Flávio Bolsonaro, que parece que ele não aprendeu em casa, né, Guilherme? O Moro foi nesse caminho também, só para complementar para o Guilherme, o Moro foi nesse caminho também e ainda fez uma sugestão para o Dino, pedindo para que ele tirasse os processos que ele tem na justiça contra a honra, né, já que ele teria sido ofendido pelos bolsonaristas. Foi algo que eles combinaram de falar, né, Gui, sobre esses ataques contra a honra, crimes digitais. Sim, quando o Flávio Bolsonaro faz a defesa de falar sem medida, né, ele está fazendo a defesa de algo que é muito caro à extrema-direita, que é poder livremente mentir e livremente espalhar discurso de ódio. A liberdade que eles querem e a liberdade que eles se irritam de o STF
desde 2019, né, mas principalmente depois de 2020, tenta mostrar que tem limites, é a liberdade de mentir, a liberdade de agredir. É isso que eles querem preservar. E isso, o Código Penal mostra que tem limite, sim, né? Nenhuma liberdade absoluta, e a liberdade de expressão também não é absoluta. Você não pode mentir e proferir discurso de ódio impunemente. Isso, além de ser da democracia, como o Flávio falou, o Rodrigo sublinhou agora, é da civilização, é o que distingue barbárie de civilidade, né? É você ter realmente medidas e você saber que você não pode mentir livremente, que você não pode atacar e estimular o ódio contra ninguém livremente, e, enfim. As respostas parecem óbvias, né, gente? Mas mesmo o óbvio tem que ser muito repetido às vezes. Poxa, o óbvio nem sempre é óbvio, é verdade. Isso aí é uma máxima que a gente vê todos os dias, ainda mais aqui na política, né? Mas olha só, o Dino também lembrou, né, das fake news espalhadas por bolsonaristas a respeito das urnas eletrônicas, daquele jeitão dele, que a gente já sabe. Vamos acompanhar. Sobre declarações relativas à urna eletrônica, no meu caso, são declarações de quase 15 anos atrás. Evidentemente, a urna eletrônica não é mais a mesma. Houve uma série de inovações tecnológicas, por exemplo, a biometria, e tanto é que todos nós fomos eleitos por ela, inclusive o senhor. Inclusive o senhor é muito bom, né? Oh, sim, meu filho fazia muito isso, quando alguém tomava um fora. Fala, Gui. Não, essa foi a mais perto que ele chegou de lacrar, né, de dar uma resposta mais provocativa. A maioria das vezes ele foi muito técnico, agora essa não dava para deixar passar, né? Tava Agora, quicando na frente do Flávio Dino. Guilherme, além dessa que o senador aí Saif, né? Saif, o nome dele? Saif, levantou, né? E é fato, isso aí é um fato. O Flávio Dino tinha essa proposta de mudar um pouco a maneira de usar as urnas eletrônicas. Houve também aquele momento, não sei se a gente tem separado esse, Vivian, se eu estiver me adiantando, você me corrige aí. O Hamilton Mourão, senador do Rio Grande do Sul, retomou aquela coisa do projeto. O Dino tinha um projeto para mudar o Supremo, né? Mudar a maneira de indicação, ter mandato de 11 anos. E aí o Hamilton Mourão trouxe esse debate. Ali eu achei até que uma sabatina fazia parte do jogo, querer saber um ministro que vai para o Supremo, né? Você é a favor? Você continua defendendo isso, Flávio Dino? Que tenha mandato, que não seja mais por idade? Como é que é? E que seja diferente, que a indicação não seja só do presidente, que o Congresso indique uma parte, né? Eu trouxe isso também para o Flávio Dino, porque o bolsonarismo muitas vezes joga com as duas coisas. Mentira, mas traz também dados. Então, jogou para o Flávio Dino. Você tem proposta, já falou sobre isso. Você acompanhou esse momento, Guilherme? Acompanhei e achei um dos momentos bons da sabatina na interação com a direita. Dois senadores da direita fizeram, eu acho que tiveram participações positivas, né? E até mostraram um pouco como que a direita pode fazer o embate ali de uma maneira educada, preparada, civilizada. Uma foi o Mourão nessa parte realmente, e o outro foi o Espiridião Amin. Os dois fizeram abordagens totalmente pertinentes e ok, sem necessidade de patacoadas, coisas ridículas, como da Damares Alves, por exemplo, né? Então, quer dizer, aponta que tem um caminho para você ser de direita e você não ser extremista, você não ser ridículo. Nessa participação, pelo menos de ontem, eu acho que o Mourão e o Espiridião Amin acertaram. Podiam, inclusive, eles mesmos se inspirarem na participação deles de ontem, para guiar o dia a dia. Verdade. Mas falando em participações ridículas, que não tem nada de republicanas, a senadora Damares Alves ontem disse para o Flávio Dino que ela tinha medo de um ministro comunista, um fantasma, um espectro ronda a Europa e ronda a cabeça da Damares Alves também. Vamos ver o vídeo e o Guilherme vai comentar para a gente. A gente viu domingo as pessoas indo para a rua para falar do Dino. E vou dizer uma coisa, e não foi uma questão política. As pessoas estão com medo.
Eu confesso que eu tenho muito, muito medo de termos um ministro. Eu não sei se nós tivemos no Supremo Tribunal um candidato que se declarou abertamente comunista. E nós temos no nosso país ainda algumas práticas culturais nocivas. E a gente vê algumas decisões, ministro Dino, muito influenciada pelo relativismo cultural. Eu não posso, diante de uma situação grave, ser leniente. Isso é prevaricação. Eu não posso, diante de uma situação corriqueira, usar excesso de força. Isso é abuso de autoridade. Foi isso que eu fiz a vida toda. Proporcionalidade, ponderação. Se você tem ameaça à vida de crianças, você tem que ser firme. Se invadem o Congresso Nacional e destroem tudo, você tem que ser firme. Se tentam tocar fogo no Supremo Tribunal Federal, você tem que ser firme. Isso é dever. E eu creio que qualquer agente público compreende bem esse sentido. Então não há dois, há só um. Há um que procura acertar. A senhora sabe que no nosso sistema de crenças, a infalibilidade não é um atributo humano. Jesus Cristo disse, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. É claro, portanto, que eu não tenho a reivindicação de ser sempre perfeito. É claro que Messi, novamente a metáfora futebolística, perde pênalti. E eu não sou Messi, infelizmente. A Damares meteu a Regina Duarte ali, vocês viram, né? Eu tenho medo, eu fico com medo. Você, novamente, que nasceu nos anos 2000 em diante, depois joga no Google aí, Regina Duarte, tenho medo, para você saber do que a gente está falando. Agora, teve uma leve cutucada do Flávio Dino na Damares, não sei se vocês perceberam. Quando ele vira e fala, quando você vê criança em perigo, você não pode prevaricar. Com o que ele está falando? Com a coisa que ela na campanha fez, de que ela recebeu denúncias de crianças sendo estupradas, aquela coisa nojenta que ela fez na campanha, e que o negócio virou contra ela. Porque todo mundo falou assim, não, beleza, se você recebeu isso, o que você fez? Né? Onde está no seu ministério a prova de que você fez alguma coisa? E nunca encontraram nada, né? Porque aquilo ali era um factoide que ela criou na campanha para atacar o Lula. Né? E eu acho que não foi à toa que ele pensou essa coisa se você vê criança sendo vítima de violência, você tem que agir. E ela, engraçado, Deluca, que você falou da Regina Duarte, eu acho que até a cara que ela faz na hora que ela tá falando, lembra a Regina Duarte no vídeo do Serra, da campanha do Serra de 2002, é impressionante. Para quem realmente não lembra, foi na primeira eleição do Lula, né? Lula contra Serra, foi na primeira, se eu não estou errado, né? A primeira eleição do Lula em 2002, em que a Regina Duarte foi cabo eleitoral do Serra e disse, eu tenho medo, eu tenho muito medo. E aí era o Lula, o PT, vão tomar tudo e vão destruir. É o mesmo discurso, né? É o mesmo discurso. Aqui eu acho que é piorado, né? Porque mexe com essa coisa religiosa, pelo menos isso não tinha na Regina Duarte. Era uma coisa mais da economia e da política, né? Aqui eu acho que tem esse fantasma que é o fantasma do comunismo contra o cristianismo. Ela falou disso. Eu não entendo como é que um comunista pode ser cristão. No meu cristianismo não cabe. E aí o Dino citou 2 vezes passagens bíblicas para se contrapor. Citou várias vezes, inclusive. Estou contra pro Magno Malta, pro Espiridião Amin, fez uma correção bíblica pro Espiridião Amin, inclusive, que tinha falado que era o primeiro mandamento, e ele fez uma correção bíblica, e depois para Damares. Ele fez várias citações religiosas, acho que é um aceno também, inclusive, né? Espiridião Amin. Ele é uma pessoa muito religiosa, né?